Olá, meu nome é Ana Paula Lina, eu sou paisagista e hoje nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa para ter aí roseiras lindas, tanto em vaso como no chão. A gente vai fazer na prática a poda que é tão necessário nas roseiras. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim que eu colocar vídeo novo, você vem correndo assistir. As roseiras são de clima frio, isso mesmo. Elas gostam de climas mais amenos. Então aqui no Brasil, a gente vê que as maiores produções, como eu fui na Fazenda Dallas, é em lugares de clima frio. Tem produção em Barbacena, nós temos produções no Brasil nos lugares mais frios. Mas ela se adaptou tanto ao país que a gente pode ter roseira no país todo e eu vou ensinar como. Qual o tamanho que as roseiras ficam? Elas ficam de 30 centímetros, como por exemplo as roseiras mini, e podem atingir as rosas maiores até 2 metros. E as roseiras, você vai falar assim para mim, Ana, mas é aquelas que tem os cabos enormes, grossas, são as colombianas. Lá a gente tem clima vulcânico, o relevo vulcânico, um clima diferenciado. Então, idêntica às rosas importadas que a gente compra na floricultura de outros países, a gente não tem. Mas dá para ter rosas tão lindas quanto. Nós temos várias, inúmeras cores. Branca, amarela, coral, vermelha, matizada, um monte de cor. Aí vocês ficam muito em dúvida. Tem rosa verde? Tem. Tem rosa azul? Não. O azul, ela é tingida, na verdade, ela é branca. O que tem é a lilás, que é muito parecida. Ana, nós temos a rosa preta? Aqui no país, nós temos a príncipe negro, que quando o botão tá fechadinho, ela é preta, e depois, quando abre, ela é um vermelho mais escuro. A rosa preta existe? Existe só lá na Turquia, na aldeia de Afet, e quando já experimentaram tirar essas mudas de lá e ela morre, não tolera. Então é só lá na Turquia, nessa pequena aldeia, que tem a rosa preta mesmo, por dentro e por fora. Se estiver gostando do vídeo, já deixa aí o seu like. As roseiras são perenes. O que é isso? Elas duram muitos anos. Tanto se você cultivar em vasos, pode cultivar roseira, qualquer espécie, trepadeira, essa de cacho, mini, como essa aqui em vaso, tudo dura muitos anos. E quais as espécies de roseira que tem, Ana? Olha, nós temos as roseiras comuns, que são essa aqui, ela é vendida tanto em muda como em vaso. Nós temos as mini rosas, que são vendidas tanto em muda, isso aqui é uma muda de mini rosa, isso aqui é um vaso de mini rosa. Então essas são as minis, que são as menores. Depois nós temos as que a gente fala midi, que é essa daqui. Tá vendo que ela é um pouco diferente da mini? Essa fica um pouco maior e não fica tão grande como as normais. Nós temos também as rosas trepadeiras, que eu amo. Essa é bom você fazer um pergolado ou jogar no muro. Mas todas que eu estou falando, vocês vão cultivar tudo conforme esse vídeo, tá? Assista o vídeo todo, porque senão você perde algum detalhe que é importante no cultivo das roseiras. Nós temos essa que a gente fala que é a rosa de cacho. Ela enche de cacho, assim. E nós temos dentro dessas roseiras aqui, que são normais, umas que ficam menor. Essa, por exemplo, dessa cor assim, a gente vê que ela fica uma roseira maior. Então, das grandes, tem umas que ficam muito altas o pé e tem outras que ficam menor, tá? Além dessas que eu tenho aqui, tem as roseiras sem espinho, que não tem, a maioria tem espinho, mas tem algumas que não tem espinho nenhum. E tem as roseiras perfumadas, não é todas que são perfumadas. Você compra e vê, por exemplo, que não tem perfume, a maioria delas. Então, tem as perfumadas. Ana, eu quero uma muda de roseira sem espinho. Eu quero uma muda trepadeira, ou eu quero uma muda com perfume. Como que eu faço? Lá na floricultura das minhas irmãs é a seguinte maneira.
você faz a encomenda. Elas trazem lá do Olambra, do produtor, por encomenda, porque não é muito disponível. Os produtores não fazem muitas mudas dessas rosas, porque não tem tanta procura. Então, se você, qualquer uma dessa aqui, você não encontrar, faça encomenda na floricultura que você tem costume de comprar. É assim que funciona aqui nas minhas irmãs e no resto do país. Porque todas essas plantas, as floriculturas trazem da Olambra e então você vai encomendar e vai ter aí sua encomenda. Aproveita e compartilha esse vídeo para quem você sabe que gosta de roseiras assim como eu, assim como você. Tenho certeza que o vídeo vai ajudar muito. Olha que interessante, se você tem uma roseira de botões grandes, isso é a espécie dela. Não é algo que eu coloco para o botão ficar grande, é espécie. É quando você compra, ela é daquele jeito. E existe assim milhares de espécies de roseira. Quando é do botão grande, é menos rosas no pé. Quando o botão é menor, mais flores no pé. Então a gente tem que optar. Ou quer aquela roseira com menor, com mais flores, ou essa grande, esse botão grande com menos flores no pé. A gente sempre tem que fazer opções, a gente não tem tudo na vida, né? Acho isso muito interessante. Outra coisa, uso paisagístico. Onde que eu posso usar e que fica bonito? Ana, meu canteiro de roseira não fica bonito. Não, olha que dica preciosa, não misture com outras plantas. Quando eu vou fazer jardim, que a pessoa fala assim, eu quero mini rosas, um canteiro de mini rosa, eu quero um canteiro de roseira. Você coloca com grama, fica lindo. Você pode levar a grama até no pé, não tem problema. Eu gosto de deixar aí os 25 centímetros livre. E você planta grama esmeralda se você for plantar com sol o dia todo. E se você for fazer aí uma roseira, bastante roseira, se for plantar num lugar que é o sol só pela manhã, você planta grama esmeralda, grama São Carlos. Grama São Carlos. Qual é a luz ideal para roseira? Se você estiver no norte e nordeste, em regiões muito quentes, plante ela só no sol da manhã. E no resto do país, sol o dia todo. No mínimo 5 horas de sol por dia. Quanto mais luz, mais rosa você vai ter. Mas atenção, não adianta você dar só luz, adubo para a sua roseira e não podar. Ela exige poda, que nós vamos ver mais para frente. E a rega? Roseira é chata na rega, ela não gosta muito de água. Quando que você vai regar? Você vai regar quando você apertar o dedo aqui, 1,2 centímetros abaixo e estiver seco. Regue a sua roseira quando o substrato estiver seco. Aí você irriga bastante. De preferência de manhãzinha, porque a roseira é muito propensa a fungos. Então não regue à noite. Em regiões mais quentes, rega aí em épocas mais quentes do ano, 4, 5 horas da tarde, que a gente vê que ela não vai dormir tão encharcada. A rega de roseira é proibido nas folhas. Nós vamos ver quais as pragas e doenças que acometem essa planta, que se você ficar, tá um dia aí muito seco, você rega e molha as folhas, vem muito fungo. Então você vai regar suas roseiras só no substrato. Ana, eu gosto muito de pôr cobertura morta, eu gosto de pôr pedrinha, palhinha seca. Para não dar fungo, você deixa 20 centímetros livre, só na terra. Você faz a cobertura morta após 25 centímetros do pé da planta. Nós vamos fazer a prática de como plantar roseira em vaso e em chão. Antes, nós vamos só falar de quais pragas e doenças que acometem as nossas roseiras. Nem só de coisas boas é feita a vida. O que mais acomete as nossas roseiras? Os fungos oídio, até eu tenho aqui no livro, para quem tem o livro na página, é bom diagnosticar primeiro, para depois tratar, ok? O oídio é essa mancha que dá muito na roseira, tá na página 65 do meu livro. É um fungo. E nós temos também a pinta preta. Nós temos o pulgão, que é fácil combater. Por quê?
Uma calda de detergente combate aí o pulgão, que realmente dá muito nas rosas. Nós temos também as danadas da formiga. Não deixa a segunda infestação, fiquem de olho nas formigas. Elas são muito atacadas por formigas. E as abelhas, principalmente arapuá, mas são protegidas porque são nativas, a gente não pode matar. Você pode apenas repelir, usando aí uma calda de pimenta, uma calda bem forte de alho, ou então plante árvores que atraiam as abelhas e elas não vão para sua roseira, como por exemplo a veloz, o pinus eliote. As abelhas são boas para a natureza, então realmente a gente não pode matar as abelhas. Para você saber como combater as formigas, os pulgões, os fungos, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar a playlist de como combater, tem as receitas caseiras no card aqui, e vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para, se você que já tem algum problema aí com as roseiras, já ir lá e pegar a sua receitinha. Agora nós vamos fazer uma poda. Aqui eu vou fazer na prática como eu faço aqui em casa, para vocês saberem direitinho como vão podar suas roseiras. Vamos lá para a prática de como podar uma roseira? Olha, a poda de roseira pode ser nos meses que não tem a letra R. Quais são? Maio, junho, julho e agosto, porque o nosso inverno não é tão rigoroso. Eu prefiro podar no final de julho até agosto, porque aí já vai no final do inverno e a gente pega aí depois a primavera, verão, e ela cresce rapidinho, não tem perigo de queimar os brotinhos novos. Para as regiões que é diferente o inverno, procura para você podar a roseira quando tiver mais frio aí no seu estado. Então a gente tem aqui um pé de roseira, cada caso é um caso. Então a gente vê que eu tenho aqui roseiras altas, roseiras baixas, aqui a haste baixa. Eu tô vendo que foi um pé mal podado. O certo seria ele estar todo na mesma altura. E eu olharia aqui a poda do ano anterior, que foi aqui. Eu vejo aqui o caule todo e tiro 2/3 da planta. Essa poda ela é feita apenas uma vez por ano, que a gente fala que é uma poda mais drástica. Eu não gosto de podar lá embaixo no pé, eu fico com medo de perder a planta, é meio perigoso. Então eu gosto de fazer uma poda não tão drástica. Como que a gente vai fazer então? Esse pé precisa da gente acertar todos, então vai ser mais drástico esse ano. E o ano que vem, a partir da poda desse ano, eu podo 2/3. Então como que vai ser? Aqui eu vejo que eu vou deixar as hastes, corto só 3 centímetros, 4 centímetros abaixo da brotação. Olho aqui uma gema aqui e corto logo acima dela, ó. Aqui eu podo, eu tenho que podar todas. Corto logo aqui acima da gema, da folha, logo acima. Por quê? Se eu podar, olha aqui para vocês verem, se eu podar e deixar essa haste, aqui não há brotação, a brotação é aqui perto da folha, da gema. Então a planta gasta energia até secar isso tudo, por isso que é logo acima da folha, não é reto, é em diagonal para que a água escorra e não tenha fungos. Mas essa poda foi só para ensinar vocês. Nós vamos aqui fazer uma poda, fazendo ela toda no mesmo nível. Então, aqui nós vamos podar todas na mesma altura. Aqui ela fique bem certinha, podar todos os galhos. Vamos podar aqui, aqui, e vamos acertando essa planta. Ó. Galho seco, tira todo. Então, são duas podas que a gente faz, dois tipos de poda. Essa, que é a poda anual, uma vez ao ano. Então, a planta vai ficar toda assim. Você pode colocar agora
uma gota de própolis para que não tenha problema com fungos, porque cicatriza a planta e é um fungicida. Se não tiver, pode colocar canela, mas a canela sai na água. Então esse é um tipo de poda. Qual é o outro tipo de poda? É a poda de todas as vezes que a rosa ficar com flores velhas. Não deixa flor velha na rosa, porque aquilo ali vai gastando energia da planta. E a rosa, assim como outras flores, outras plantas de clima frio, de clima temperado, precisa da poda para estimular uma nova floração. Então, se toda vez que você tem uma roseira como essa aqui e você acabou a flor velha, o que você faz? Você olha a haste e corta 2/3. Cortei 2/3, fica apenas 1/3. Eu estimulo a vir uma nova roseira e ao longo do ano você vai ter sempre roseiras florindo. Essa é a poda que você vai fazer toda vez que tiver flor velha. Lembrando que assim como uva, pêssego, essas plantas de clima frio, precisa da poda. Não tenha medo de podar. A poda é para você ter sempre rosas na sua casa. Vamos então aprender a plantar roseira? Se você quiser plantar sua roseira no vaso, é com esse substrato. E se quiser no chão, o que você vai fazer? Tem aqui o tamanho do bloco. Então, se você comprar em um saquinho, posso passar o vaso para o chão? Pode. Quebre o vaso, mas não quebre o bloco. Ah, Ana, então se eu quebrar o bloquinho aqui da rosa, não vai pegar? Pode pegar sim, mas fica mais difícil. Tenta não deixar o bloco desmoronar, ok? Aí você no chão vai fazer uma cova o dobro do tamanho do saquinho. Se for o vaso, o dobro do tamanho. Por quê? Porque você vai misturar esse substrato que eu vou mostrar aqui do vaso ali, para que seja um substrato fofo, rico em matéria orgânica, rico de coisas que as roseiras gostam. Imagina se vocês fazem a cova só do tamanho do saquinho, aí as raízes novas vai e bate naquele duro do chão. Então elas têm mais dificuldade de desenvolver. Ao passo que se tiver um lugar aqui maior, mais fofo, enraiza rápido e quando elas baterem no duro da terra, elas já estão grandes. Deu para entender? Olha que legal isso aí. Então como que a gente vai fazer? Você vai pegar uma faca afiada e limpa sempre para poda, para fazer tudo que a gente vai cuidar de planta, sempre esterilizado. E vai cortar o saquinho. O jeito mais fácil é fazer um tampo embaixo. Você pode cortar aqui tudo embaixo e aqui do lado e não desmoronar o bloco, ó. Então faz isso aqui pertinho de onde você vai plantar. O ideal, eu sei que vocês vão morrer, mas é tirar a flor. Sabe por quê? Isso aqui não ajuda, a planta precisa enraizar e precisa de manter essa rosa. Então, para ela é difícil. Então, o legal é você, aqui 3 dedos abaixo, você realmente cortar podar em diagonal. Se for em vaso, como que a gente vai fazer? Coloca um dreno. Vocês podem colocar manta de drenagem aqui, se quiser. Se for um lugar que, né, o substrato vai descer. E o substrato vai ser uma parte de humus de minhoca, uma parte de perlita ou areia grossa. Eu prefiro perlita, porque a areia grossa costuma compactar. E as raízes gostam de um solo sempre fofo. E um substrato para flor. Uma parte de cada, as partes iguais. Daí a gente vai colocar aqui, fazer uma camada. E vocês nunca plantem as plantas nem muito lá embaixo e nem lá em cima. O jeito que tá aqui vai ser rente ao vaso. Nós vamos plantar aqui. Então, o que nós fizemos? Nós misturamos a mistura para que ela fique homogênea, plantamos firme, não deixa balançando e nesse momento a gente rega bastante para que as raízes acomodem no substrato.
Ana, posso colocar aqui uma cobertura morta, uma argila expandida, o que eu quiser? Pode. E deixe aqui mais ou menos uns 2 centímetros livre. Então, vocês podem colocar a cobertura morta aqui, tá? Qual o tamanho do vaso? Geralmente, vocês podem começar com um vaso. Esse aqui tem mais ou menos 15 centímetros por 15 centímetros, 18 centímetros por 18 centímetros. Pode ser de plástico, pode ser de barro. Lembrando que sempre o de barro você vai regar mais do que o de plástico. O de plástico retém mais a umidade. E agora onde que eu vou colocar? Posso colocar direto no sol pleno? Pode, não tem problema. As roseiras não são exigentes quanto a isso. Você gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo e também deixe sua dúvida, não fique com dúvida. Agora, se tem mais dias que eu postei esse vídeo, deixe sua dúvida lá no direct do meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Plante uma roseira, vale muito a pena, elas são maravilhosas, vão enfeitar muito aí a sua casa. Gratidão, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo!